Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu quero estar trazendo algumas curiosidades sobre o jovem aprendiz. Eu sei que muita gente está começando agora como jovem aprendiz ou ainda vai iniciar e tem algumas curiosidades sobre quanto vai ganhar, sobre o transporte, sobre se vai trabalhar sozinho, se vai trabalhar como auxiliar, sobre se vai fazer apenas uma função ou se vai estar exercendo várias funções. E tudo isso são curiosidades que surgem quando a gente está começando algo novo, né? E como eu já tive algum tempo de experiência com jovem aprendiz, eu fiquei cerca de quase 2 anos trabalhando como jovem aprendiz, foram 1 ano e 11 meses, faltou um mês ali, né, para completar 2 anos. Então eu tenho um pouquinho de experiência para estar compartilhando com vocês. E eu vou estar compartilhando então essas curiosidades com vocês e espero que supra pelo menos um pouquinho da curiosidade que vocês tenham nesta área. Então, bora lá! Eu vou começar então, gente, falando primeiro da minha experiência em si e depois eu vou estar trazendo algumas curiosidades atuais sobre o jovem aprendiz. Bom, primeiro eu quero começar falando sobre a empresa que eu trabalhava, né? Não vou, obviamente que eu não vou estar falando nomes, mas eu trabalhava numa escola. Eu fui selecionada para trabalhar numa escola como jovem aprendiz, eu fazia um curso, né, de jovem aprendiz, e então eu fui selecionada para trabalhar numa escola. E nessa escola eu trabalhava na área de ficar fazendo as impressões, xerox, organizando provas, trabalhos. Uh, eu ficava basicamente nessa área, na maioria do tempo durante o ano. Só que quando tinha algum feriado, ou férias, né, de final de ano que teve e tal, eu fiquei a maioria do tempo, enquanto eu não tive, né, o meu período de férias em si, na maioria do tempo que eu ficava lá e que não tinha alunos no colégio, eu ficava em outros setores do colégio, né? Como a recepção, por exemplo, eu ficava lá na recepção atendendo os professores e também passando informação pelo telefone. Eu já fiquei na secretaria auxiliando, né? Fiquei também na pastoral auxiliando a organizar algumas coisas por lá. Então, eu trabalhava em algumas áreas, em várias áreas, na verdade, porém, era somente quando não tinha alunos para mim exercer a função que eu tinha sido colocada, né? Que seria lá na área das impressões, organização de provas e trabalhos. Essa era a minha área, porém, quando não tinha trabalho para fazer naquela área, então eles me colocavam em outra área. E basicamente vai ser isso. Quando você for escalado, dependendo da empresa que você for escalado para trabalhar como jovem aprendiz, né? Eles vão estar colocando ali tipo um rodízio, né? Pelo que eu entendi das pessoas que trabalhavam em mercado, era assim, era tipo um rodízio, os jovens aprendizes ficavam como um rodízio de setores, de funções, um dia ficava num lugar, outro dia ficava no outro, ou um mês ficava num lugar, outro mês ficava no outro, porque na verdade o jovem aprendiz ele deveria ser assim, né? Porque como é algo para nossa aprendizagem, né? Então eu acredito que realmente deveria ser assim. A gente deveria estar um pouco em cada setor para a gente aprender um pouquinho de cada coisa. Então eu acho que esse realmente seria a forma correta de nós trabalharmos como jovem aprendiz. Mas no meu caso não foi tão assim. Eu fiquei mais envolvida em um setor, né, do que nos outros. Os outros era de vez em quando e naquele setor era mais contínuo, né? Era durante todo o ano praticamente. Então vamos continuar nossas curiosidades, né? Quando eu ia iniciar o trabalho como jovem aprendiz, eu ficava me perguntando se eu ia ter intervalo, se eu ia poder comer lá, como ia funcionar, né? E eu acredito que isso dependa muito de empresa para empresa. Na empresa que eu trabalhava apenas 4 horas. Pelo que eu entendi, o jovem aprendiz ele pode trabalhar até 6 horas, dependendo se o jovem aprendiz estuda ou já terminou os estudos, né? No meu caso, eu estudava ainda, eu trabalhava 4 horas seguidas e não cheguei a trabalhar 6 horas, mesmo depois de ter terminado os estudos. Então, foram 4 horas que eu trabalhava, não havia intervalo para mim, porque obviamente, né, eu ficava só 4 horas lá,
eu chegava a 1h30 e saía às 5h30. Eu acabava ficando uns minutinhos a mais, mas isso é coisa normal de qualquer trabalho que você vai pegar, você não vai sair exatamente naquele horário que foi colocado ali, né? Que seria às 4 horas em ponto. Você sempre vai sair alguns minutinhos a mais. E era assim, eu bati o ponto lá, o nosso ponto era digital, né? Então era bem mais prático, não tinha que estar assinando, a gente só passava, botava o dedo lá e tava tudo feito. Isso aí é o nosso comprovantezinho ali e tava tudo ok. Então o meu era assim. E eu não tinha intervalo, então como eu disse pra vocês, e eu também, às vezes, se eu tinha, por exemplo, se eu não almoçava antes de ir pro trabalho, eu levava algum lanche e comia lá, porque como eu disse, era bem tranquilo pra mim, porque eu tinha uma salinha que eu ficava sozinha, entendeu? Eu ficava sozinha numa sala, trabalhando de impressões e tal. Então era bem tranquilo, eu levava um lanche e lanchava lá mesmo quando eu tava com fome, mas na maioria das vezes eu não levava nada, porque eram apenas 4 horas e dava certinho o tempo de eu ficar tranquila sem sentir fome nem nada, porque antes de sair eu almoçava, comia alguma coisa, então eu tava bem tranquila com relação a isso. Outra curiosidade que é bem importante de estar dizendo é que quando nós trabalhamos como jovem aprendizes, nós sempre precisamos fazer uma aula teórica, pelo menos uma. Eu fazia 2 aulas teóricas por semana e 3 vezes eu ia para o trabalho, né? Então, nesse sentido aí, o Jovem Aprendiz é muito legal. Principalmente no curso que eu fazia, né? Que era bem interessante, a gente interagia bastante, a gente aprendia várias coisas, né, interessantes. Então, eu fazia 2 aulas teóricas neste curso e 3 aulas práticas, que era no trabalho, né? Então, todo jovem aprendiz que tu for fazer, tu vai ter que fazer pelo menos uma aula teórica na semana. A minha eram 2, né? Mas eu não sei, dependendo da empresa e dependendo também de como tu foi encaminhado, né? Porque, pelo que eu entendi que tá prescrito pela lei, se a pessoa, principalmente se a pessoa é de menor, né? Ela vai precisar estar fazendo pelo menos uma aula teórica. E eu tinha essas 2 aulas teóricas. E sobre a questão de transporte, eu optei pelo cartão, né? Pelo cartão de transporte que a empresa ela oferece, né? Ela pergunta se você prefere o vale transporte ou se você não quer vale transporte. Se no caso você morar perto da empresa, então não precisa de vale transporte, né? Mas eu optei pelo vale transporte porque era um pouco longe, né, da minha casa. Então eu usei o vale transporte, o que sai bem mais em conta do que tu não utilizar, porque ele vai te cobrar uma taxa bem pequena mesmo, se você não quiser o vale transporte, por exemplo, vai ser adicionado ao teu salário uma taxa mínima, assim, é bem pequeno mesmo. Na época eu ganhava R$ 200 de vale transporte. Se eu fosse calcular aquilo ali, eles iam adicionar acho que uns R$ 50 na minha conta, R$ 70 no máximo. Então vale bem mais a pena tu pegar o vale transporte do que tu pegar o dinheiro. E agora, deixa eu falar pra vocês a idade, né? A idade acho que a maioria das pessoas sabem, né? Que é de 14 a 24 anos a idade do jovem aprendiz. Bom, então deixa eu passar para um assunto que deve ter muita curiosidade da parte de vocês, que é o salário, né? Primeiro eu vou estar falando então de quanto eu ganhava na época. Eu digo na época porque já faz uns 2 anos que foi, né, que terminou o meu contrato, então eu digo na época. Mas primeiro eu vou falar quanto eu ganhava e depois qual o salário atual do jovem aprendiz, né, para vocês em 2022, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, eu ganhava na época, em valor líquido, eu ganhava 540. E o meu valor bruto tava 590. Eu tenho alguns contra-cheques ali, mas eu acabei não pegando agora para gravar o vídeo. Eu tenho alguns contra-cheques ainda guardados ali, que ficou ali na pasta e eu não joguei fora.
mas o meu valor bruto era de 590 e o valor líquido era de 540. Às vezes estava escrito no meu valor bruto um pouco a mais, porém o que eu ganhava era aqueles 540, sempre vinha aqueles 540. Dificilmente vinha um pouco mais, dificilmente, porque além de ter as taxas, né, que é do INSS, Vale Transporte e outras taxinhas ali que tem da empresa, tinha também a taxa do meu banco. E o banco cobrava um valorzinho que era alto até, né, pro salário que eu ganhava. Era eu não me lembro exatamente quanto era, mas eu sei que era um valor um pouco alto, assim. E então tinha o valor do banco de taxa, né? E mais o valor de taxas da empresa, que toda empresa cobra, né? E então o meu valor líquido que eu ganhava de salário era 540. E eu achava, pra mim na época era um valor bom, né? Porque eu não tinha nenhuma outra opção de trabalho, então tava tranquilo. Se eu saísse dali eu não ia conseguir muita coisa também, então tava tranquilo. Mas hoje em dia eu diria que não vale a pena. Por quê? Porque se a pessoa já tem mais de 18 anos, a pessoa tem condições de pegar, se a pessoa tem estudo, claro, né? A pessoa tem condições de pegar um emprego que tu vai ganhar pelo menos um salário mínimo. E o salário mínimo tá acima de 100, né? Acho que tá 1.100 para mais o salário mínimo. Que é pouco, né? Que já é pouco o salário mínimo. Tu imagina o salário de jovem aprendiz. Mas eu não tô falando isso pra desanimar vocês. O que eu tô dizendo é que dependendo da tua idade, não vale tanto a pena tu fazer o jovem aprendiz. Eu tinha 17 para 18, então valeu a pena mais ou menos, né, pra mim, porque quando eu era de menor ainda valia a pena, porém quando eu fiquei de maior já não valia tanto a pena mais, porque eu já poderia pegar um trabalho melhor, né. Vocês podem estar se perguntando, por que tu não pegou então? Por que tu não saiu e pegou algo melhor? Porque se eu saísse na metade do contrato, eu ia estar queimando a minha carteira além de perder o curso, porque para te continuar fazendo o curso, eu tinha que continuar fazendo o trabalho, e vice-versa. Para mim continuar no trabalho, eu tinha que continuar fazendo o curso. Os dois eram uma parceria, né? Então eu tinha que continuar de qualquer jeito, né? Então, por esse motivo eu não saí. Mas, assim, o jovem aprendiz ele tem uma idade mínima de 14 anos, o que é super maravilhoso para quem tem 14 anos. Porque se tu vai com 14 anos procurar um emprego de carteira assinada, tu não vai achar nada que não seja jovem aprendiz. E tu imagina, com 14 anos tu tá ganhando o que eu já vou falar agora pra vocês, fica até o final do vídeo. Eu vou falar já agora pra vocês que é o valor do salário do jovem aprendiz. Com 14 anos, eu tô no luxo com 14 anos ganhando salário de jovem aprendiz, porque é melhor do que nada, porque com 14 anos tu não vai conseguir um emprego que te pague um salário mínimo para mais, porque não existe hoje em dia, não tem como. E então, eu digo que vale a pena dependendo da tua idade. Se tu tem 14 anos ou menos de 18 anos, vale a pena, porque daí tu não pode conseguir algo melhor e aquilo ali é o auge para ti, porque além de tu ter experiência desde cedo, porque tu imagina, tu trabalhar desde os 14 anos de carteira assinada, isso vai te dar uma baita de uma experiência, independente da empresa que tu trabalhar. Então, vale muito a pena quando tu é de menor, muito a pena, porque tu sai ganhando em todos os sentidos, além do salário que tu vai estar ganhando com 14 anos, tu vai estar ganhando experiência, vai ter bastante anos aí de experiência pra ti, nesse tempo, né, de espera até os 18 anos para te conseguir algo inteiro, né, um turno, tanto em questão de tempo, porque o jovem aprendiz é só até às 6 horas e o normal seria um pouco mais de tempo, né? Então, tanto em questão de tempo, quanto em questão de salário, né, quanto em questão de experiência também, né, para outras áreas mais abrangentes e tal. Então, eu acho que vale muito mais a pena quando tu é de menor. Quando tu é de maior, já muda um pouco a história, porque o jovem aprendiz ele é dos 14 anos aos 24 anos de idade, tu pode ser jovem aprendiz, mas tem que ser 24 anos
exatos, não pode ser mais de 24 anos. 24 anos e um mês já não pode mais ser jovem aprendiz. Então, eu diria que a partir dos 18 anos pra cima já não vale tanto a pena tu ser jovem aprendiz. Porque tu vai ser jovem aprendiz, tu vai ganhar menos do que um salário mínimo, independente da tua idade, porque tu vai estar exercendo aquele cargo de jovem aprendiz. Então, não vale tanto a pena quando tu tem mais de 18 anos. Mas, se a gente for olhar a questão de oportunidade, vale muito a pena quando somos de menores, né? Quando somos menores de idade. Vale muito a pena. É o que eu posso dizer com relação a valer ou não a pena. Ao meu ponto de vista, né, gente? Eu não tô dizendo isso baseado em nenhuma pesquisa nem nada do tipo. A única coisa que eu vou dizer para vocês baseado em pesquisa é o salário atual. É apenas isso que eu pesquisei para estar trazendo aqui para vocês. Mas de resto eu tô falando baseado na minha experiência, na experiência que eu tive como jovem aprendiz. E pelo que eu pesquisei também, e também eu dei uma pesquisada e o tempo máximo, né, de contrato que nós podemos ter em uma empresa específica, né, como jovens aprendizes é de no máximo 2 anos. Eu fiquei 1 ano e 11 meses, acredito que a empresa já fez esse contrato, né, desde o início de 1 ano e 11 meses. Mas acredito que eles fizeram esse prazo, né, esse período de contrato para não, com medo de ultrapassar ali, né, o tempo exato que seriam 2 anos. Então já colocaram 1 ano a menos para não ter nenhuma complicação. Mas o tempo, né, que a empresa pode estar te contratando como jovem aprendiz é de até 2 anos corridos, seguidos, né? Claro que tu tem direito a férias, né? Tu tem, assim como qualquer outro funcionário, tu tem direito a férias, a 13º. No caso, eu tive direito a 2 férias, né? Porque eu fiquei, como eu falei pra vocês, eu trabalhava em uma escola, então eu tive as férias de inverno, né? Que toda escola tem, que é ali entre julho e junho, setembro, por aí. Mas eu tive essa férias de inverno e mais as férias de final de ano. Então eu tive 2 férias aí, as férias mais curtas e as férias de um mês, né? E então é isso, gente. Eu acho que basicamente é isso. Agora eu vou pagar pra vocês o que eu tô devendo, né? Que é falar o salário atual do jovem aprendiz. Mas lembrando que referente ao tempo que a empresa pode te contratar é especificamente uma empresa. Uma empresa pode te contratar 2 anos, mas depois de você estar trabalhando esses 2 anos, você pode pegar e ir para outra empresa para trabalhar também como jovem aprendiz por mais 2 anos e assim sucessivamente, né? Até você completar a idade que você já não pode mais trabalhar como jovem aprendiz. No meu caso, se eu começasse com 14 anos trabalhando como jovem aprendiz, eu ia trabalhar 2 numa, 2 noutra, 2 noutra, até completar apenas 18 anos. Depois que eu tivesse 18 anos, eu ia estar trabalhando em outras empresas que eu pudesse trabalhar, né, com salário já completo, né? Não como jovem aprendiz, mas em turno normal, assim, como funcionário normal, né? Sem ser jovem aprendiz. E então eu vou estar falando para vocês o salário. O salário atual do jovem aprendiz, ele varia de 653, isso é de acordo com pesquisas, tá, gente? Na minha época, o bruto, né, o salário bruto estava escrito 590, agora eles estão dizendo que é 653, a partir de 653 até 1189. Isso é o que eles estão dizendo ali nas pesquisas. Eu ainda tenho um pouco de dúvida com relação a isso, porque 1189 já é quase o salário mínimo, né? Eu acho que já chega no salário mínimo até. E eles colocaram isso ali nas pesquisas. Não só um site que eu vi, né, gente? Eu vi alguns sites ali para estar trazendo essa informação para vocês. E as curiosidades que eu tinha para estar compartilhando hoje com vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar algo que vocês tenham ainda de curiosidade para mim estar trazendo talvez um novo vídeo para vocês sobre este mesmo assunto. E um beijo e até a próxima. Tchau!